Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e para trazer notícias aí que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por você que nos acompanha ao vivo ou posteriormente gravado. Lembre-se que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde você pode acessar aí todas essas informações também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã, que nós mandamos ali no grupo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo para que o YouTube entenda que isso é relevante e nós possamos levar esse conteúdo aí de forma gratuita para cada vez mais pessoas também. Hoje, dia 25 de maio de 2021, vamos falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado no dia de ontem. As bolsas mundiais ontem aí tiveram forte alta, um dia aí de muito otimismo no mercado, e quando falamos de índice Ibovespa, alcançamos a máxima lá desde o dia 8 de janeiro, né? Ontem aí voltamos ao patamar de 124 mil pontos do índice Ibovespa, com ações aí principalmente das varejistas tendo forte alta e também alta em Petrobras, e obviamente Petrobras aí por conta do peso que tem dentro do índice acabou trazendo boa relatividade em relação a essa alta do índice Ibovespa. Além disso, os números da balança comercial brasileira ali que nós já falávamos no dia de ontem vieram positivos e tivemos também aí relatório Focus com novas perspectivas aí em relação à PIB e o próprio presidente do Banco Central, o Campos Neto, mais confiante aí com o crescimento do PIB no ano de 2021. Também no radar dos investidores continua a questão aí da CPI da Covid, que apura irregularidades na questão da pandemia, e o mercado também vem repercutindo aí a entrevista do ministro Paulo Guedes, que garantiu que o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica estão alinhados em prol da retomada do crescimento, reforma administrativa e reforma tributária, além de estarem de olho aí no ambiente eleitoral aí para 2022 e também aí alinhados em relação às privatizações e a pauta neoliberal aí que já era pauta do governo Bolsonaro e principalmente pauta do ministro Paulo Guedes. Olhando para o exterior, nos Estados Unidos ainda temos repercussão ali das declarações do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, né, em relação à recompra de títulos e aquela preocupação básica em relação ao aumento da inflação lá nos Estados Unidos, que pode gerar um aumento de taxa de juros, é uma preocupação aí no médio e longo prazo e tem favorecido também as treasuries para 10 anos, o que acaba também tirando uma parte aí da vantagem que a renda variável tem tido aí nos últimos anos. Olhando aí também para os Estados Unidos chegou a ultrapassar agora a marca de 50% da população já vacinada, o que acaba favorecendo também essa retomada econômica lá no país. E olhando aí para o restante do globo, a Ásia fechou aí com as bolsas principalmente em alta, como nós já falávamos no dia de ontem, e a Europa também acompanhando muito bem essa questão, com uma expectativa na Europa na discussão das relações de Reino Unido e União Europeia, algo que já vem há algum tempo, né? Falamos aí já durante muito tempo sobre o Brexit, né, no ano passado, e essa discussão ela está na pauta e no radar dos investidores quando olhamos também para a Europa. Vamos olhar em números o fechamento do dia de ontem. Como eu falei, o índice Ibovespa ontem alcançou novamente os 124 mil pontos, fechou em 124.031 pontos, uma alta de 1,17% em relação ao dia anterior. O dólar caiu novamente 0,57%, o dólar que oscilou bastante no dia de ontem, em alguns momentos de alta, e fechou em queda, chegando aí a R$ 5,32. Quando olhamos aí para a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq, ela subiu 1,41% no dia de ontem, chegando aí a 13.661 pontos. Já o índice S&P 500 subiu 0,99% a 4.197 pontos e Dow Jones subiu 0,54 a 34.300
393 pontos. Na Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,61%, chegando a R$ 6,49, enquanto aí nas principais bolsas, ontem nós tivemos feriado na Alemanha, então não tivemos pregão, e quando olhamos aí para as outras bolsas, a França teve alta de 0,35 a 6.408 pontos, enquanto o Reino Unido subiu 0,48 a 7.051 pontos. Ontem ali nós tivemos ali na Ásia a China subindo 0,62 a 14.506 pontos e o Japão subindo 0,17, mais modesta alta lá no Japão, a 28.364 pontos. No cenário de criptomoedas, após mais um final de semana caótico ali, onde nós tivemos aí uma grande oscilação e queda, principalmente aí no Bitcoin, que chegou aí a chegar muito próximo aí dos $30 mil ali na negociação do Bitcoin. Ontem nós tivemos forte alta novamente e o Bitcoin subiu 15,32%, enquanto o Ethereum aí teve alta de 27,95%. Quem também teve forte oscilação no dia de ontem foi o petróleo futuro. A negociação do Brent ontem fechou em $62,38 o barril, enquanto a negociação do WTI fechou em $66,02 o barril. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade aí das ações no mercado global, muito utilizado por traders, mas principalmente aí utilizado aí para medir essa volatilidade e o risco do mercado acionário. Ele teve nova queda no dia de ontem de 8,68% e chegou aí a 18,40 pontos, sempre lembrando aí que quanto menor esse índice, menor a volatilidade, e menor volatilidade obviamente traduz-se em menor risco no mercado de ações. Olhando aí para metais, o ouro futuro aí teve leve oscilação negativa, mas lateralizando a $1.881,55 a onça. Alumínio futuro subindo novamente aí também, chegando a $2.391, e o ferro refinado caindo aí, chegando a $208,20 na negociação de ferro futuro. A gente vai falar um pouquinho também sobre o minério de ferro durante a continuidade aí do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para as principais altas do dia de ontem no índice Ibovespa, nós tivemos BID11, que é Banco Inter, aí subindo 24,83%, chegando a R$ 223,29. BID11 aí que vinha de quedas consecutivas, aparecendo normalmente aqui entre as principais baixas do dia. Ontem disparou, principalmente aí após anúncio aí de que a Stone estaria investindo uma pequena fortuna aí, comprando aí uma participação de aproximadamente 4,99% em Banco Inter e formando uma parceria aí com o Banco Inter. Quem também subiu forte ontem foi Magalu MGLU3, que subiu 7,93%, chegando aí a R$20. Localweb também subindo 7,54% a R$ 24,68. Prio 3 subindo 6,55 a R$ 19,20 o fechamento de ontem, e Lame 4, que é Lojas Americanas, subindo 5,53%, fechando o pregão em R$ 19,48, dia de fortes altas ali no pregão de Ibovespa no dia de ontem. Tanto é que, olhando aí para Petrobras, que foi uma das responsáveis aí pela boa alta e bom desempenho do índice, nem aparece entre as principais altas, por conta aí de outras empresas aí com peso menor que tiveram uma valorização bem expressiva no índice no dia 24 ontem. Já entre as principais baixas, nós temos aí GGBR4, que é Gerdau, caindo 2,89% a R$ 32,89. BRFS 3 caindo ontem 2,67% a R$ 26,21. BRF ainda sofrendo ali em relação àquela possível aquisição de parte das ações ali de Marfrig e um boato aí de uma possível tentativa de fusão, semelhante ao que já aconteceu lá no ano de 2019, não foi dado andamento.
Também tivemos aí queda de IGTA-3, que é Iguatemi, caindo 2,14% a R$ 42,44. Goal4 é Metalúrgica Gerdau, que caiu 1,99%, fechando ontem o pregão em R$ 14,74. E fechamos aí as 5 principais quedas com Gol4, que também caiu 1,84% a R$ 25,03. Lembrando aí que as aéreas, de forma geral, ainda têm sofrido muito, não só no Brasil como no exterior, principalmente aí por conta da pandemia, né, e da baixa procura aí de pessoas aí querendo viajar, e também todos os problemas aí que o Covid-19 trouxe já desde o ano de 2020 e carrega no ano de 2021 também. Olhando aí para a agenda brasileira, hoje vale a pena ficar de olho aí no índice de confiança do consumidor brasileiro, que será divulgado, IPCA 15, lembrando, o IPCA ele mede a inflação real do Brasil, ou melhor, a inflação aí do varejo, né? A inflação oficial. Normalmente ele é divulgado sempre no início do mês, né? Referente ao mês anterior. Ele mede ali do dia 1º até o dia 30. E o IPCA 15 pega aí os primeiros 15 dias do mês, trazendo aí posteriormente qual que é a perspectiva em relação ao fechamento desse índice para o mês cheio. E hoje nós temos divulgação aí do índice de evolução de empregos, né? Criação de empregos pelo CAGED, vale a pena ficar de olho também, principalmente quando nós falamos aí em retomada econômica, onde o emprego e a renda são tão importantes. Já olhando aí para o cenário internacional, esse sim também tem aí forte perspectiva aí de oscilação no dia de hoje. Hoje a gente tem divulgação do PIB na Alemanha, do primeiro trimestre de 2021. Temos também a expectativa de negócios na Alemanha. Esse é um índice que já foi divulgado, e a expectativa, a confiança em relação a negócios na Alemanha, ela chegou aí no patamar mais alto dos últimos 2 anos. Então, ótima notícia aí quando nós falamos aí em Alemanha, que é o principal player hoje dentro da União Europeia. Hoje também nós temos aí reunião de cúpula de líderes da União Europeia, também os principais líderes aí dos países da União Europeia, discutindo aí questões políticas e econômicas, e olhando principalmente aí para a retomada econômica em meio à pandemia da Covid-19. Hoje também tem divulgação do Índice de Confiança do Consumidor nos Estados Unidos, novamente discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá nos Estados Unidos, e hoje também tem divulgação aí da venda de casas novas lá nos Estados Unidos, um mercado bem promissor e que movimenta bastante a economia, gerando também muitos empregos no país. E discurso de membros do Comitê de Política Monetária do Reino Unido, também aí falando sobre a retomada econômica e a política monetária do Reino Unido, se haverá algum tipo de mudança em relação à taxa de juros, recompra de títulos e assim por diante. Olhando um pouquinho aí para cenário político, que nós sempre falamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, falando em CPI da Covid, que infelizmente está no radar dos investidores. Deve ocorrer hoje aí a votação para um novo depoimento de Eduardo Pazuello. Lembrando aí, esse foi um pedido feito ali pelos senadores no final de semana. Eles querem trazer novamente Eduardo Pazuello para depor, sem a possibilidade aí de um habeas corpus. Eduardo Pazuello, ele pôs ali na semana passada, na quarta-feira de manhã, ele teve um mal súbito, ele passou mal e retornou somente na quinta-feira, onde na quinta-feira foi um depoimento também de mais 7 horas, e ele tinha o direito aí de ficar em silêncio aí sobre diversos casos ali que pudesse prejudicá-lo, e a ideia é que a CPI o convoque sem a possibilidade de um habeas corpus, visto aí que muitos senadores têm dito que ele mentiu durante a CPI. Também o coronel Elcio Franco, né, que era o número 2 ali da saúde, ele também deve depor. Há uma alegação de que ele se recupera de Covid-19 e aí gostaria que outra pessoa fosse em seu lugar, mas a CPI da Covid tem cobrado bastante
que ele vá depor. Também os próximos passos da CPI da Covid será a questão da convocação aí de governadores e ex-prefeitos. Lembrando aí que foi aprovado, apesar de não haver a possibilidade aí do âmbito federal investigar o municipal e estadual. Essa é uma competência de cada casa legislativa, mas foi permitido que a CPI da Covid investigasse também os recursos repassados para governos e municípios em relação a recursos aí para combate à pandemia. E os próximos passos devem trazer aí também oitivas aí, ouvindo aí o depoimento aí de governadores e ex-prefeitos também em relação à utilização de recursos no combate à pandemia. Falávamos já algumas vezes aqui da discordância entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, principalmente em relação à reforma tributária, né? Enquanto o Lira queria fatiar essa questão para começar o quanto antes, o Rodrigo Pacheco, se você nos acompanha um pouco mais de tempo aqui, a ideia dele era levar toda a proposta de uma única vez para não gerar maiores transtornos e maiores dificuldades. Contudo, os dois chegaram em um acordo e a ideia a partir de agora é que eles comecem aí a discutir a reforma tributária, reforma tão importante aí quando nós falamos aí de Brasil, né? Existe uma dificuldade muito grande aí de interpretar até mesmo a questão dos impostos. Nesse primeiro momento, os senadores vão analisar a PEC da unificação do ICMS e do ISS, que a ideia é virar um outro imposto, né? Não mexe-se em alíquota, não vai ficar mais barato nem mais caro, mas vira um único imposto chamado de IVA ou IVA, e também o Refis vai ser olhado aí pelos senadores, enquanto a Câmara de Deputados vai olhar a criação da CBS, e daí é uma outra situação de imposto, então eles irão dividir as funções. Importante que nesse momento eles conseguiram chegar num acordo e devem continuar aí com a reforma tributária tão importante aí para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, encaminhou o pedido ali de impeachment do Ricardo Salles para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Diversos deputados já haviam solicitado ali ao STF, Supremo Tribunal Federal, esse pedido de impeachment, né? Na semana passada, a Polícia Federal também acabou cumprindo diversos mandatos aí em relação ao Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente e já há algumas semanas aí tem sofrido acusações aí de beneficiar e facilitar a exportação ilegal de madeiras, além de benefícios próprios, e agora o ministro Alexandre de Moraes encaminhou o pedido de impeachment para a Procuradoria-Geral da República. Isso deve impactar o governo e deve impactar automaticamente o nosso dia a dia e impactar o mercado. União Europeia e Estados Unidos planejam sanções aí contra a Bielorrússia, né? A Bielorrússia, na verdade o presidente da Bielorrússia, ele forçou um avião que ia da Grécia, agora não lembro para qual local, mas aonde tinha um jornalista, o Alexander Lukashenko, né, que estava dentro desse... O Alexander, não, desculpa, o Alexander é o presidente, o Roman Protasevich é o nome do repórter, o jornalista ativista que participou de diversos protestos contra o presidente da Bielorrússia e já estava na lista dos procurados aí da Bielorrússia, então ele já não entrava mais em território da Bielorrússia para evitar aí que fosse preso, e numa viagem aí que ele fazia então da Grécia para outro país, que agora eu não lembro qual que é esse país, o presidente da Bielorrússia forçou que o avião ali descesse na Bielorrússia, e aí prendeu então esse jornalista, e nesse momento Estados Unidos e a União Europeia, além de principalmente aí discordarem da forma como isso foi feito, planejam sanções aí contra a Bielorrússia por conta dessa atitude do presidente. Isso também deve impactar a política e a economia de forma global. Olhando um pouquinho aí para o cenário econômico, a partir de agora, ontem, segunda-feira, nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus, como é comum aí todas as segundas-feiras,
E olhando aí para o Boletim Focus, nós tivemos uma nova perspectiva de alta do IPCA, que é a inflação, 7ª semana consecutiva, chegando aí a 5,24% IPCA em 2021, dentro da expectativa do relatório Focus. Pela 5ª semana consecutiva, e esse é positivo, uma perspectiva de alta em relação ao PIB, chegando aí o PIB a 3,5%, 3,52% de alta no final do ano, manutenção aí da taxa de câmbio em 5,30 e também manutenção da meta da Selic aí em 5,5% para 2021. O Ray Dalio aí, um dos grandes economistas e investidores aí do mundo, né? Extremamente conhecido, ele falou aí em alguns momentos já contra o Bitcoin, falando sobre a realidade e a oscilação das criptomoedas, mas em um discurso aí no dia de ontem, ele afirmou que ele teria preferência em investir em Bitcoins do que em títulos públicos federais. Apesar de o seu fundo aí de investimento aí ter boa parte do lastro dos investimentos em títulos públicos federais lá nos Estados Unidos, ele tem se mostrado aí cada vez mais favorável às criptomoedas. Isso acaba dando um peso e um respaldo muito grande por conta aí da sua credibilidade. E ele já vem há algum tempo aí dizendo que é uma estupidez aí investir em títulos públicos federais, porque de forma geral os títulos públicos federais pagam menos do que a inflação. O Banco Central brasileiro discute aí a criação do real digital e o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, estuda também uma possibilidade aí para os próximos anos do dólar digital. Então acompanhamos aí o mercado e cada vez mais uma realidade aí, as moedas digitais, não só criptomoedas, como o yuan na China, né, que já é uma moeda digital, a ideia aí do Brasil ter o real digital e a possibilidade do dólar digital também já está sendo estudada pelo Banco Central norte-americano. O Campos Neto, presidente do Banco Central, falou aí sobre reprecificação da taxa de juros globais e ele diz aí que os emergentes saíram na frente. Analisando o cenário global por conta de tudo que aconteceu aí na pandemia, aumento aí das taxas de juros é algo basicamente natural que vai acontecer aí com todos os países. Como é natural da política econômica e política monetária principalmente, para reduzir a inflação, os governos precisam aumentar a taxa básica de juros e essa é uma tendência que deve acontecer, segundo o próprio Campos Neto, em entrevista com todos os países, e os emergentes saíram na frente, como é o caso do Brasil, retomando essa precificação mais alta da taxa básica de juros para conter também a inflação, e isso pode aí se refletir no restante do mundo. A Sputnik V, esse é um estudo aí que foi apresentado no jornal argentino de Buenos Aires. A Sputnik V teria eficiência aí contra a variante brasileira da Covid-19, diz um estudo aí apresentado lá em Buenos Aires, na Argentina. A variante aí brasileira lá já alcançou diversos outros países aqui na América Latina. É uma preocupação muito grande essa variante aí, principalmente aí porque toda variante do vírus ele pode ter uma tendência aí de não ser eliminado ou não ter a eficácia da vacina em relação a essa variante, e segundo esse estudo a Sputnik V teria essa eficiência, lembrando que o Brasil recebeu vacinas da Sputnik V justamente para exportar para outros países, como o caso da Argentina, e aqui no Brasil a Sputnik V ainda não teve aprovação da Anvisa. A Anvisa aí cobra diversas documentações aí para talvez aprovar a Sputnik V também como uma vacina aí, aqui no Brasil. O Ministério da Economia fala aí em uma possível eliminação dos juros sobre capital próprio e também taxar dividendos. Hoje a maioria das empresas, em geral as empresas não pagam aí impostos sobre dividendos, ou melhor, quem recebe dividendos das empresas, né, seja um pequeno acionista, um grande acionista, ele não paga imposto de renda sobre esses dividendos. Existe aí uma possibilidade aí do Ministério da Economia tentar mudar essa situação.
e aí cobrar dividendos, imposto aí na casa de 15% sobre os dividendos e eliminar a ideia de juros sobre o capital próprio. Juros sobre capital próprio dentro aí do balanço da empresa é melhor para a empresa ela pagar juros sobre capital próprio do que pagar dividendos, porque os juros sobre capital próprio no balanço eles saem antes da cobrança de imposto e quem paga esse imposto aí posteriormente é o próprio investidor quando ele recebe os juros sobre capital próprio, né? Isso é retido na fonte, mas quem paga esse valor é o investidor, é o dono ali das ações, é o proprietário, vamos dizer, da empresa. Existe uma margem legal que pode ser repassada de juros sobre capital próprio. A ideia é eliminar essa ideia de juros sobre capital próprio, visto aí que ela acaba aí não pagando todos os impostos quando a gente coloca essa despesa aí para a empresa dos juros sobre capital próprio, e também uma mudança aí no próprio IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa e IRPJ, a ideia aí de sair dos 15%, baixando para 2,5% e talvez chegando em 10% aí o imposto de renda pessoa jurídica, então muita mudança ainda pode acontecer, ainda estamos no campo das ideias, mas vale a pena ficar de olho aí nessas situações, principalmente você que gosta de investir. Olhando aí para o cenário corporativo, com os investimentos da Stone, nós vimos aí a disparada de BID11, que é Banco Inter, né? E a ideia agora de Banco Inter é migrar da Bolsa Brasileira para a Bolsa de Tecnologia norte-americana, talvez saindo aí do índice Bovespa, indo aí para o índice Nasdaq lá nos Estados Unidos. Marisa, lojas Marisa aí que uma marca, uma rede extremamente conhecida e que vem sofrendo bastante nos últimos anos, aí busca uma situação de reestruturação, principalmente da área financeira dela, com a possibilidade de criação de um banco digital, algo que já acontece com diversos varejistas, né? A gente vê isso acontecer com o Mercado Livre, uma possibilidade disso acontecer com o Magazine Luiza também, e lojas Marisa indo no mesmo caminho. Já que falamos de Magazine Luiza, Magalu, o BTG Pactual ainda vê possibilidade de crescimento de até 40% de Magazine Luiza, principalmente por conta de ainda não haver uma precificação específica aí da parte da divisão de pagamentos de Magazine Luiza, também uma adquirência recente aí que Magazine Luiza fez, e então ele vê essa possibilidade de upside em até 40%. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, apenas trazemos notícias aqui, você pode buscar talvez uma recomendação específica lá da BTG ou de outra instituição. A China tentando frear a alta do minério de ferro, a China, que é o principal mercado, o principal consumidor de mercado de ferro, tenta frear um pouco essa demanda para poder controlar o preço do minério, o que pode afetar aí diversas empresas, principalmente aí Vale e outras empresas aí brasileiras exportadoras de minério de ferro. A China aí tem como seu principal mercado aí a importação de minério da Austrália, que é um grande produtor de minério de ferro, e também o Brasil, e ela tenta, dentro do possível, controlar e reduzir esse valor. Lembrando aí, se você olhar, a gente vem de uma alta histórica aí do minério de ferro, e automaticamente, por conta dessa alta, a despesa na China ela acaba sendo maior para a compra e produção ali, né, de diversos produtos aí que são utilizados aí o minério de ferro. E ela vem especulando já há algumas semanas com perspectivas aí, com tentativas de reduzir esse preço do minério. Ainda existe, obviamente, uma boa margem e uma garantia de preços altos aí do minério de ferro no primeiro semestre, mas para o segundo semestre, alguns especialistas já dizem que o minério de ferro aí pode não ter uma cotação tão alta, o que aí reduziria muito, principalmente a perspectiva de lucro de empresas, como é o caso da Vale. A Mobile 3, né, inclusive empresa aí do setor de decoração, que no ano passado abriu capital na Bolsa Brasileira,
ela busca aí, continuar crescendo. O ano de 2020 foi um ano muito forte para ela, não só pela abertura de capital, mas das vendas de modo geral na área de decoração. As pessoas ficaram mais tempo em casa, como ficaram mais tempo em casa, acabaram aí utilizando boa parte dos recursos que às vezes utilizavam para sair, para fazer pequenas reformas, fazer pequenas decorações na casa. E agora a ideia é da Mobile continuar crescendo, continuar aumentando a sua participação no mercado, seu market share, e para isso agora ela vai investir principalmente em logística para melhorar ainda mais a entrega, então vale a pena ficar de olho também. E finalizamos aqui com Cogna, né? Cogna, que é a empresa voltada à área de educação, que vem sofrendo aí com diversos problemas aí, principalmente aí por conta da dificuldade em ter aulas presenciais, e a aula à distância também não tem sido tão buscada nesse momento, e Cogna está planejando aquisições para retomar o seu espaço no segundo semestre de 2021. Agora, 6h21 da manhã, passamos um pouquinho aí do nosso horário normal, vamos falar aí sobre abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos aí informações sobre o fechamento das bolsas na China. A China teve alta de 2,34% no fechamento desse dia 25, fechando aí o pregão em 14.846 pontos. Olhando aí para Japão, para falarmos aí sobre o fechamento da Ásia, Japão subiu 0,67, um pouco mais acomedido do que a China, mas subindo 0,67, alcançando aí 28.554 pontos. E nesse momento nós já podemos olhar aí para a abertura de mercado lá na Europa. A Alemanha, que ontem teve o pregão fechado por conta aí do feriado, nesse momento aí tem alta de 0,75%, o DAX. O CAC na França está lateralizando nesse momento, oscilando aí entre um 0,0 e 0,5% de alta. No Reino Unido também temos uma lateralização mais negativa, onde no Reino Unido nesse momento aí nós vemos a bolsa caindo 0,07%. E o pré-market dos Estados Unidos, temos Dow Jones aí com alta de 0,27, S&P 500 com alta de 0,30 e Nasdaq no pré-market lá dos Estados Unidos subindo 0,5 nessa manhã. Certamente aí um dia de bastante oscilação, principalmente por conta das altas de ontem, que podem levar aí uma realização de lucros, mas uma perspectiva de alta para as bolsas globais no dia de hoje. Brasil, índice Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, sempre lembrando que o mercado é soberano e as notícias internas podem aí sobrepor e trazer também um prejuízo maior ou uma rentabilidade maior em relação ao cenário internacional. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Te espero aqui para que amanhã a gente esteja junto novamente em mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Bom dia, bons negócios, tchau, tchau.